Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Rodrigo Vilela. E nosso entrevistado de hoje é o deputado vice-presidente da Comissão de Agricultura, Rodolfo Nogueira. Deputado, muito bem-vindo. Bom, prazer estar aqui, Tiago, com o seu Cláudio, que para mim é uma referência aí no jornalismo. É uma honra estar aqui com vocês todos. E estamos aqui para um bate-papo aí político informal. Tomara que dê tudo certo. Maravilha. Eu queria começar nosso papo com uma pergunta que eu geralmente tenho feito aqui aos parlamentares em relação ao relacionamento que existe com o governo Lula. Muitos parlamentares relatam dificuldades e uma relação muito precária. Um governo um presidente, chefe de um governo que já não é o que era antes. Não demonstra nenhum tipo de facilidade na conversa, não chama. Enfim, eu queria entender do senhor, especialmente em relação à sua representação na Comissão de Agricultura, como que anda o relacionamento com o governo? Bom, é Tiago, o teu nome? Rodrigo. Bom, Tiago, eu acho assim que o governo federal, o presidente Lula, ele ganhou uma eleição em que muitas pessoas que votaram nele acreditaram que seria mais uma gestão que ele viria para realmente ou continuar os mandatos dele ou trazer uma conversa necessária que o país precisava no termo de pacificar. Mas não foi isso que a gente viu desde o começo, né? A gente vinha alertando isso, né? E hoje a posição da Comissão de Agricultura, né, muito clara, e junto com a FPA, presidente Pedro Lupion, no sentido que o presidente Lula realmente ele nomeou o agronegócio como seu inimigo número 1. Então hoje, a questão que a gente se fala muito, o governo federal fala, né, em se aproximar do setor, mas na prática ele tem feito ao contrário. Deixando de lado o agronegócio e colocando um alinhamento dos ministérios para atuar contra o setor, né? A gente viu no começo o BNDES suspendendo várias linhas de crédito, a gente viu o ministro Fernando Haddad realmente restringindo, né, os financiamentos, o crédito produtor, a gente viu o MAPA realmente fazendo pouco caso dessa crise que o agronegócio está passando. A gente viu o meio ambiente com a ministra Marina realmente colocando todo o Ministério, o IBAMA, contra o produtor rural, né? Na primeira vez que o IBAMA faz confisco de gado nesse país. A gente viu a gente está vendo o Ministério do Trabalho realmente fazendo um pente fino em cima dos produtores rurais, né, pelo Brasil inteiro, nessa questão de trabalho análogo à escravidão. Então, realmente, a gente vê um governo federal vingativo com esse setor, né? A gente tem o conhecimento que a grande maioria do agronegócio ele votou no presidente Bolsonaro, apoiou o presidente Bolsonaro, né? Até por conta de um governo que realmente ajudou muito o setor. Então, o produtor rural, na sua grande maioria, apoiou a reeleição do presidente Bolsonaro. E a gente entende que o governo federal veio com essa aplicação dessa vingança em cima do setor. Então, realmente, a nossa conversa é muito pouca com o governo federal. A tratativa mais da Frente Parlamentar da Agricultura com o governo federal. A comissão que foi presidida antes, né, pelo Tião Medeiros, que é do Paraná, também pouca conversa, pouco diálogo. E a gente realmente tem essa compreensão de que o governo federal, principalmente o Ministério da Agricultura, tem atendido a comissão muito pouco, ou às vezes nada. Deputado, a mais recente estocada ou punhalada do governo no setor do agronegócio foi essa decisão de importar 1 milhão de toneladas de arroz, né?
O governo parece tem revelado enorme dificuldade de liberar recursos para a recuperação do Rio Grande do Sul. Mas para comprar arroz foram 7,2 bilhões de reais, um belíssimo de um PIX. E eu queria saber, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse caso específico, né? O país não corre o risco de desabastecimento. 84% da produção de arroz já estavam colhidos, então não havia menor necessidade de fazer isso, mas o presidente, se considera que o presidente, quando decide comprar ou importar essa enorme quantidade de arroz, é um sinal de que ele poderá agir assim em relação a outros produtos do agronegócio no Brasil? Muito bem lembrado, né, Cláudio? Essa nova intervenção do governo federal, do presidente Lula, contra os produtores rurais, né? Você já falou tudo, não tem a mínima condição de desabastecimento, né, do produto aqui no Brasil. O Rio Grande do Sul já tinha praticamente a safra toda colhida, né? Então nós estamos vendo aí, mais uma vez, o governo federal não dar ouvidos ao produtor rural, ao homem do campo, que tem um problema muito sério hoje em produzir. E eu quero trazer alguns detalhes aqui para você, que é importantíssimo. O produtor rural colheu quase 90% do seu arroz, né? Mas as áreas dele foram totalmente encharcadas. Então, a enchente, ela traz o barro, né? Ela rompeu vários diques de irrigação desse arroz. Ela prejudicou muito esse produtor de arroz lá do Rio Grande do Sul. E ao invés desse governo federal olhar para esse setor lá, que vai enfrentar uma crise agora muito séria, para você poder realmente, novamente produzir o arroz ali naquele estado, haja vista a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, ele pega e destina mais de 7 bilhões aí para comprar arroz e beneficiar um produtor de fora do Brasil. A gente viu ele fazendo isso no começo de 2023 e esse ano com a importação de leite em pó, né? O setor da pecuária leiteira numa crise também, haja vista, nunca vista no Brasil, e o governo federal, em vez de incentivar o produtor leiteiro aqui do Brasil, não, foi importar leite em pó, aí leite batizado até, né, de outros países, porque a gente sabe que a produção, por exemplo, da Argentina não tem essa capacidade de venda como tem. A gente sabe que a Argentina importa leite em pó aí de outros países e exporta para o Brasil. Então a gente realmente vê uma política interna do governo federal totalmente com viés, né, de vingança, querendo prejudicar o produtor rural novamente. Então, Cláudio, é com muita preocupação que a gente está vendo as medidas que o governo federal está trazendo, principalmente com esses produtores do Rio Grande do Sul, que hoje vão atravessar talvez a maior crise da vida deles, financeira. Então a gente sabe que não só o produtor de arroz lá do Rio Grande do Sul, mas os pecuaristas, né, que tiveram, né, o seu gado morto, os agricultores de soja, enfim, toda a classe de produção rural lá muito afetada, e até agora, na prática, nada do governo federal trazer uma medida que salve esse setor lá no Rio Grande do Sul. Deputado, depois dessa tragédia ali no Rio Grande do Sul, o senhor mandou um requerimento de informação para a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, questionando a atuação do IBAMA ali na região. Queria que o senhor explicasse um pouco isso, o que motivou, tem alguma desconfiança sobre a atuação do órgão ali no estado? Rodrigo, mediante a tragédia lá no Rio Grande do Sul, os primeiros vídeos que a gente recebeu foram de muitos animais mortos ali e de muitos animais que precisariam de um resgate, tanto silvestres quanto domésticos, né? A gente viu a própria primeira-dama Janja aí se apoderar da eguinha Caramelo, né? Então a gente viu o tanto que os animais sofreram. O IBAMA é um órgão que cuida de animais, né? Silvestres, enfim. Então a gente
durante esse ano 2023, a gente viu o IBAMA somente operar em multa, né? E até no que eu acabei de falar, que foi o confisco de animais lá no norte do país, que a gente nunca tinha visto. Então, hoje, o IBAMA, tendo uma estrutura, né, de aeronaves, de embarcações e de pessoal, a gente queria saber realmente, num requerimento, qual que é o procedimento que esse órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e até mesmo o Ministério do Meio Ambiente está fazendo para ajudar, né, os nossos irmãos gaúchos e a população do Rio Grande do Sul que foi tão atingida. Então, nosso requerimento realmente foi para saber qual a função do Ministério do Meio Ambiente, porque numa tragédia, Cláudio, a gente sabe que um governo federal tem que mobilizar vários ministérios para que façam socorro e que preste uma ajuda de imediato à população. Um animal morto na água, ele não é só um cadáver ali, ele é um difundor de bactérias, de doenças. Então a gente sabe que o resgate de cadáveres de animais que silvestres que estavam ali. A gente viu jacaré, a gente viu cobra, a gente viu vários animais silvestres ali nadando e lutando pela vida. E o IBAMA, que tem essa função também, poderia estar lá, sim, ajudando o resgate desses animais. Né? A gente recebeu informações, deputado, nos primeiros dias da tragédia, de que havia até fiscais do IBAMA dificultando certas obras emergenciais em estrada. Tinha uma BR que estava encoberta e denúncias, né, vídeos nas redes sociais do pessoal reclamando que eram fiscais do IBAMA que acabavam atrasando uma coisa que empresário se junta para fazer, uma solução emergencial, né, uma coisa assim. O senhor avalia que o governo federal talvez tenha perdido uma oportunidade de mostrar a que veio nessa tragédia que teve no Rio Grande do Sul? Tiago, eu acho que o governo federal ele perdeu o time, né? O tempo ali foi preciosíssimo nas primeiras horas de resgate, né? Nas primeiras horas de soluções viáveis, né? A gente viu realmente, e a gente ainda está vendo, né, a sociedade civil se mobilizar como voluntários para ajudar. A gente está vendo os empresários se voluntariarem aí para ajudar nesse desastre. E com certeza o governo federal, no mínimo, foi negligente a trazer medidas ali práticas, né? E agora a gente viu uma intervenção branca ali no estado do Rio Grande do Sul, que também a gente está analisando como vai ser feita essa mobilização aí, né? E os resultados práticos para o povo do Rio Grande do Sul nessa mobilização aí do governo federal junto ao Pimenta lá no Rio Grande do Sul. Você acha que é a prioridade, desculpe, só para encerrar a minha curiosidade em torno desse tema, o senhor acha então que o governo agora está tomando proveito político da situação? É o que nos parece, né? A gente sabe que os rumores da candidatura do PT lá no Rio Grande do Sul já começou, né? E virou um debate de palanques ali no estado e, com certeza, isso não traz nenhum benefício para a população gaúcha lá. Com certeza é mais um atraso por parte desse governo federal lá na atuação. Deputado, o senhor é autor de algumas propostas importantes destinadas a levar a segurança ao campo, né? Uma delas cria um cadastro de invasores de propriedades rurais, né? Que são esses criminosos aí, amigos do alheio, que vivem invadindo propriedades rurais. E um outro projeto, o senhor proíbe o financiamento do poder público a entidades, organizações envolvidas com invasões de terra, né? Como o MST, por exemplo, que, aliás, para fugir de qualquer ação judicial ou legal, não tem nem CNPJ, não tem endereço, não tem nada. É um órgão meio fantasma, é um fantasma muito materializado aí, sobretudo nas decisões do atual governo. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: em que pé estão essas propostas? O senhor acredita mesmo que isso venha a acontecer um dia? Ou seja, que será possível promover esse cadastramento e também promover essa
essa proibição de financiamento com recursos públicos de entidades como o MST? Sim. Primeiro falar que eu acho que a figura já não está mais como fantasma, né, do MST no governo. A figura é real, né? Inclusive os líderes do movimento fazendo viagens diplomáticas, né, junto com a comitiva do presidente Lula para vários países. A gente está vendo o governo federal cobertar com cargos públicos, né, esses membros desse movimento terrorista, e com certeza isso traz um prejuízo muito grande no campo, seu Cláudio. Nós estamos passando pela maior crise hoje que o setor vive, né, que é uma somatória de vários setores, né, de vários fatores, perdão. O clima, né, que a gente passou por uma escassez aí muito grande de chuva, de águas. Hoje a gente vê, né, as enchentes no Rio Grande do Sul também, devido ao clima. E a gente, por outro lado, a gente teve uma queda dos valores de todas as commodities, né? A gente viu a arroba do boi despencar, o preço do bezerro despencar quase 50% do valor que era comercializado. A gente viu o soja de 180 chegar a R$100. A gente viu o milho também despencar nos preços. E o custo dessa produção, seu Cláudio, continua o mesmo. Ou seja, o diesel não despencou, pelo contrário, subiu. O salário mínimo subiu, o salário continua o mesmo. Então a gente sabe que o custo de produção aumentou. E os preços despencaram, talvez, pela metade. Então o setor passa por uma crise muito difícil. A produtividade caindo e os preços de venda também despencando. E a gente vê um governo federal passando a mão para terrorista que invade terra e traz uma insegurança jurídica no campo muito grande, seu Cláudio. Quem que vai investir na sua casa, Rodrigo? Você tem uma casa, isso tem que ser explicado. Você tem uma casa e você está lá com dinheiro para reformar a sua casa. Mas vai lá na frente da sua casa e invade o sem-teto. E fala, não, essa casa nós vamos tomar, né? Invadem um pedaço do terreno da sua casa. Qual a disposição que você vai ter em investir em reformar a sua casa, o seu comércio, a sua indústria, quando você sabe que o teu patrimônio está ameaçado do direito mais sagrado que tem na Constituição, que é o direito de propriedade? Então, o investimento no campo caiu. Não se vende mais nenhuma fazenda no Brasil. Eu sou amigo de, olha, eu não vou falar milhares, mas centenas de corretores pelo Brasil. Eu tenho um leque de amizade muito grande nessa parte. Todos, unânimes, falam, eu não vendo nada. Faz 1 ano e meio que eu não vendo nada. Então, fora isso, quem que vai investir na tecnologia, comprar drones, investir em adubação, em irrigação, em calcareamento, porque isso tudo é custo dentro de uma propriedade. Quem que vai, se você não tem a segurança jurídica para falar, eu estou colocando aqui, mas isso aqui é meu. Eu vou reformar minha casa, mas essa casa é minha. E a propriedade rural é a nossa casa, é o nosso segundo domicílio, ou o primeiro de muitos. Mas a gente vê o quê? Um clima de insegurança jurídica, as demarcações acontecendo, o que não aconteceu no governo do presidente Bolsonaro, em demarcações e desapropriações de terra, está acontecendo bruscamente nesse governo do Lula. Demarcações sendo tomadas, estudos antropológicos, né, tanto de indígenas quanto de quilombolas. E a gente, supostos estudos. Supostos. Né? Porque isso... A gente vê o governo federal operando com o judiciário, a gente vê os partidos de esquerda judicializando, né, o marco temporal, ou seja, a prerrogativa de um parlamentar de criar uma lei, aprovar e depois vetar, né, que foi derrubar o veto do presidente da República, no caso do marco temporal, foi jogada no lixo com uma ação de inconstitucionalidade aí dos partidos de esquerda. E corre esse risco, sim, do Supremo Tribunal Federal hoje falar, ó, o que vocês votaram lá não vale nada. É inconstitucional. Veja só, a prerrogativa é nossa, é do Congresso Nacional,
é da Câmara e do Senado, e isso não tem sido respeitado. Então, esse direito de propriedade, essa manipulação do governo federal, essa proteção a esses... O Lula foi no meu estado falar que a reserva indígena, que o governador tem que arrumar uma fazenda para ele comprar para os índios lá, os índios caiuás no meu estado. Ou seja, ele falou isso e começou as invasões, porque agora os índios acham que tem que invadir a fazenda para o Lula comprar. Acreditaram nessa falácia. Na minha cidade, seu Cláudio, a maior reserva populacional indígena está situada na minha cidade, Dourados MS. E lá o índio não quer mais terra. Lá o índio é uma pequena parte, a massa de manobra de invasões, mas a grande maioria dos índios, eles querem as mesmas coisas que o branco. Eles querem asfalto na frente da casa deles, eles querem água, eles querem luz, eles querem um ônibus, uma linha de ônibus para eles poderem trabalhar, eles querem emprego, eles querem internet, eles querem celular, seu Cláudio. E o governo federal insiste nessa narrativa de comprar fazenda. Ou seja, eles não trazem o básico para a vida da população indígena na minha cidade. Eles não têm um projeto de urbanizar essa reserva, que são 20... Deve ser hoje 24, 22 mil índios vivendo numa reserva de 3.600 hectares. Ou seja, é uma pequena cidade. E eles não têm um projeto de urbanizar e acabar com o sofrimento dessa população indígena. Então é só narrativas que esse governo federal cria para fomentar o quê? As invasões de terra. O crime de esbulho possessório. Então nós estamos realmente preocupados com todo esse direcionamento. Os projetos que a gente apresenta, sim, projetos como esse cadastro, né, de invasores, que isso vai funcionar no Brasil inteiro. Então hoje a gente vê essa indústria da invasão de terra, porque é uma indústria que traz terror ao homem do campo, mas o cara vai lá no Mato Grosso do Sul, invade uma fazenda, esse próprio movimento tira ele, joga lá no Pará, ali ele invade outra fazenda, aí tira esse pessoal, manda lá para Rondônia, então eles fazem o intercâmbio de estado e chega nos estados, não tem nada desse cidadão. Então o cadastro de invasores vai servir para isso, para a segurança pública saber, ó, esse cara invadiu lá, e também nas medidas que estão sendo tomadas aí no pacote Invasão Zero, como foi a lei aprovada semana passada, 709, né? Que tira vários direitos e concessões, como a cesta básica para o sem terra. Mas como que a gente vai saber que aquele cara é um invasor de terra e o governo tem que proibir essa cesta básica? Como que a gente vai saber que aquele cara é um invasor de terra e que ele não pode prestar um concurso público que foi aprovado? Nós temos que ter um cadastro. Então esse cadastro é importantíssimo, ele já passou pela Comissão de Agricultura, está hoje para ser pautado na CCJ, e aqui eu faço um apelo para a nossa amiga Carolina Detoni, que é a presidente da CCJ, para que realmente paute esse projeto importantíssimo, para que a gente possa ter essa informação, para que as secretarias de segurança dos estados tenham essas informações desses invasores. Deputado, tem também assim, uma situação de insegurança jurídica, né, em outros estados que são ainda mais graves, né? Por exemplo, na Bahia, há uma enorme dificuldade, segundo informações que nos chegam de lá, de se obter, por exemplo, mandados de reintegração de posse, quando esses amigos do alheio se apropriam do que não lhes pertence. E às vezes até conseguem, mas a polícia militar não cumpre a ordem judicial. Há um governante no estado da Bahia, aliás, tem tido governantes no estado da Bahia completamente condescendentes com relação a essa atividade criminosa. Não tem como o parlamento produzir uma legislação que ofereça uma certa segurança a esses produtores? Eu fico muito preocupado quando a gente vê esse tipo de coisa, porque sabe-se que a Frente Parlamentar do Agronegócio, no Congresso Nacional, da qual o senhor faz parte, e é um dos seus dirigentes, é certamente a maior frente parlamentar do Congresso Nacional. Sim. Mas isso não tem se traduzido em aprovação contundente de medidas de proteção ao campo. O senhor também tem essa compreensão? Seu Cláudio, muito bem pontuado essa questão, mas vamos lá.
a gente veio numa nova legislatura, né? Então nós temos aí um ano e vamos falar 1 ano e 4 meses, né? Porque assumimos aí em fevereiro. E muita coisa foi feita nessa nova legislatura. Eu participei da CPI do MST. O governo operou, olha, com uma mão forte em cima dessa CPI para que o nosso relator não colocasse, não expusesse todos os crimes do MST. O governo articulou, né, com os líderes para desmontar a CPI do MST, porque poderia chegar em parlamentares, em deputados federais. Ali tem várias queixas de pessoas que até eram membros desses movimentos sociais que falaram abertamente contra deputados parlamentares. Então, seu Cláudio, quando a gente vê a Bahia protagonizando uma defesa desse tipo de crime, é que a gente sabe o viés ideológico que o governador lá opera. A gente vê o Caiado aqui em Goiás, que não tem tolerância zero para invasão. 24 horas, invadiu, 24 horas está desocupado. O Mato Grosso do Sul, tolerância zero. São Paulo, Tarcísio, tolerância zero para invasão de terra. Então a gente sabe onde o governo do estado atua junto com a lei, atua com seriedade junto com o produtor rural, valoriza o produtor rural, o homem do campo, aquele que traz dividendo para o seu estado, para a nação, que emprega, né, quase 30%, porque o agronegócio hoje é responsável por 28 milhões e 500 mil carteiras assinadas nesse Brasil, seu Cláudio. Isso é importantíssimo para qualquer país, 30% da carteira registrada pelo agro. Então, quando esse governador realmente valoriza esse produtor, com certeza há o cumprimento de leis, porque leis tem. O esbulho possessório é crime. A reintegração de posse é legal, mas o governo tem a sua pressão em cima do judiciário. A gente sabe que ali na Bahia tem deputados federais que são ligados diretamente ao movimento Sem Terra. Então, ou seja, eles têm a conivência também da bancada federal. E ao contrário do que a gente viu em outras legislaturas, hoje eu vejo um Congresso, uma Câmara de Deputados Federais realmente atuando em favor da lei, da ordem, do progresso e principalmente em favor do homem do campo. A gente tem uma comissão de agricultura muito forte hoje, lá na Câmara. A gente tem vários projetos apresentados. A pressão em cima do presidente Lira está sendo feita pelo presidente da FPA, Pedro Lupion. Tanto é que esses projetos, semana passada, semana retrasada, foram aprovados ali dentro. Então a gente está vendo realmente, vamos falar assim, um adiantamento muito grande por parte desses novos deputados que estão aí para fazer um enfrentamento contra o MST, contra invasões de terra e a favor do produtor rural e a favor do agronegócio do Brasil. Deputado, o senhor teve uma boa atuação na CPI do MST, uma CPI que o governo atuou para que não fosse instalada, uma vez instalada, atuou para esvaziar e trabalhou ali até na desmoralização do relatório. O que eu queria... Do relatório e do presidente da comissão, né? Deputado Zucco. Deputado, ficou algum legado dessa CPI? Sim, ficou um legado, ficou a Frente Invasão Zero, nós criamos a Frente Invasão Zero, criamos um pacote de leis, né, que está dentro dessa frente, desse pacote de Invasão Zero, né, são vários projetos de leis de vários deputados federais, de várias autorias, e que estão tramitando. Né? Eu tenho um outro projeto que pune aquele administrador, o gestor público, que incentiva o crime ou que, de uma forma geral, ele está ali dando apoio aos invasores. Né? A gente sabe que hoje nos municípios, vários prefeitos contribuem com cesta básica. Né? Na minha cidade tem uma fazenda de um produtor amigo nosso que foi invadida por índio. E o prefeito, na época, construiu escola, trouxe energia dentro de uma invasão. Cesta básica,
começou a levar posto de saúde para dentro da invasão. Ou seja, é um crime que esse prefeito fez. Ele tá praticamente sendo conivente com todo o crime de esbulho possessório. Estimulando. Então, assim, eu trouxe esse projeto aí para a gente colocar. Hoje está na Comissão de Segurança, se eu não me engano, e com certeza são projetos que, dentro da CPI do MST, a gente foi vendo a necessidade real. Eu sou produtor rural, né, desde que me conheço também. A gente sabe da necessidade hoje do homem do campo, principalmente nessa questão de segurança. Eu tinha um conhecimento muito grande nisso. Nós temos propriedade do lado dessa reserva, lá em Dourados, indígena. Então a gente convive com essas invasões há muito tempo. A gente já viu o MST muito forte no meu estado, hoje mais fraco. Então a gente sabia, mas dentro da CPI do MST, seu Cláudio, a gente viu realmente os crimes, a barbárie, o outro lado da moeda que ninguém fala, que é a condição análoga à escravidão que os próprios membros do MST são praticados ali. O cara trabalha, produz para o MST de graça. Isso não é trabalho escravo? E as condições subhumanas que esse povo está ali, morando num barraco de lona, morando sem água encanada, sem tratamento de água, o cara com a tapera ali para fazer suas necessidades do lado da casa, às vezes furando um poço do lado do banheiro dele ali. E a gente vê uma contradição, seu Cláudio. Se não rezarem de acordo com a cartilha. A cartilha do MST, são expulsos. Sim, né? Mas tem vários relatos na MST, na CPI, que eles trabalham de graça para o movimento. Eles produzem alimento que fica o dinheiro, eles não são remunerados em nada. Então isso é trabalho análogo à escravidão. A gente viu as condições subhumanas. Você vai hoje numa fazenda e se o produtor rural, se o fazendeiro não tiver o refeitório, o dormitório, até ar-condicionado, hoje um fiscal do trabalho invoca com o produtor rural. Se não tiver condições para que esse trabalhador possa trabalhar de uma forma digna, esse cara é multado, esse cara é preso, esse cara, a vida dele é devassada. E a gente vê o MST praticando crimes piores e ninguém fala nada. O Ministério Público não fala nada. O governo federal não fala nada. O Ministério do Trabalho não fala nada. Gente, nós estamos em 2024. A lei é para todos. Né, seu Cláudio? Desculpa, às vezes a gente extravasa um pouquinho, mas é que eu vivo isso dia a dia. Claro. Então a gente sabe da realidade hoje e com certeza a gente está tentando, não é fácil, seu Cláudio. A gente propõe um projeto de lei, ali dentro, né, é uma casa que já tem os seus trâmites, o projeto passa por várias comissões, a gente fica ali que nem um filho, né, cuidando, gestando, e a gente sabe da dificuldade de ser aprovado um projeto, mas com certeza eu estou vendo uma mudança nesse Congresso Nacional a cada legislação que passa e realmente deputados mais comprometidos com essa potência que é o agronegócio. Então eu assim, sinceridade, eu tenho 50 anos, vi muita coisa errada como produtor rural, né? E a inércia do poder público, a inércia dos nossos dirigentes, a inércia dos nossos políticos, e hoje a gente realmente tem um pouquinho mais de esperança da parte política aí para o setor. Ainda sobre essa questão do MST, deputado, a gente viu que o número de invasões do MST no primeiro semestre do governo Lula, ele já superou todo o período ali da gestão do presidente Jair Bolsonaro. O senhor avalia que esse governo ele estimula a invasão? Com certeza. Se ele trouxe para dentro o MST do governo dele, ele já está estimulando. Se diante de um abril vermelho, que foi um movimento agora nesse mês de abril, de invasões de propriedade, ele vem com um pacote da terra na prateleira, ele não está sendo conivente, ele não está estimulando essas invasões, ele não está estimulando essa insegurança jurídica. É o que eu falei no começo, é um governo vingativo, é um presidente vingativo com o setor que produz nesse país.
E aqui eu falo, o produtor rural hoje, ele está sendo perseguido por esse governo, perseguido por esse presidente que aí está. Mas essa conta vai chegar para o senhor Haddad. Essa conta vai chegar para esse presidente Lula. Essa conta que começou agora no interior do Brasil, essa recessão, essa crise econômica, seu Cláudio, que veio primeiro nos municípios do interior, vai chegar na cidade grande. E aqui, eu não estou defendendo o fazendeiro riquinho, não, seu Cláudio. Eu faço a defesa do alimento do prato do brasileiro. Eu faço a defesa da carteira registrada de milhões de brasileiros. Eu faço a defesa de um prato a cada 5 pratos consumidos no mundo. Eu faço a defesa da segurança alimentar do mundo, porque é esse agro que hoje sustenta a segurança jurídica alimentar do mundo inteiro. Deputado, a gente essa semana tem a análise dos vetos presidenciais no Congresso Nacional, sessão conjunta da Câmara e do Senado. Vão analisar um dos vetos que ainda sobra do governo Bolsonaro em relação a uma lei que nas redes sociais só se fala disso, que é uma lei que pune com até 5 anos de prisão disseminador de o que diz a proposta fatos inverídicos. Né? Fake news. Fake news. O senhor acha que consegue derrubar esse veto do presidente? Olha, eu conversei com a liderança da oposição agora, eles estavam conversando com o presidente da Câmara, estavam numa reunião com o presidente Lira, né? E eu estou aqui cobrando no meu telefone realmente para que a gente possa sentar antes, né, dessa votação desse marco, para que a gente realmente possa vir com tudo para que não caia esse veto, né? Para que a gente possa manter esse veto. É o que eu sempre digo, né? A fake news, ela tem o seu instrumento jurídico já. Se você se sentiu lesado, você tem a justiça para você processar, para você pedir uma ação moral, indenizatória, enfim. Você já tem os meios. Você não pode proibir fazer uma censura nas redes sociais do que a pessoa pensa, fala. Ou mesmo a pessoa erra em postar um negócio que não seja verídico. Mas que esse direito seja realmente estabelecido aqui no Brasil. Porque a gente vai viver um regime de censura. E a gente já tem leis para que seja punido o autor de qualquer informação inverídica. Para que a gente vai regulamentar e deixar um órgão dizer o que é, o que não é fake news? Já falaram para o senhor, em algum momento, algum parlamentar do governo, algum representante, assessor, Aspone, seja lá quem for, quem é que vai definir o que é verdade e o que é mentira? Na verdade, no projeto 8889, eles queriam definir como a Ancine tratar sobre as matérias e os conteúdos publicados nas redes sociais, YouTube, enfim. Aí, nesse projeto, ainda não tem definição, quem vai dizer. Mas é fácil, o governo fala quem é depois de uma regulamentação, coloca gente com viés totalmente voltado ao viés que o governo ocupa, né, nesse momento, porque pode mudar, concorda? Pode mudar o governo, a direita, o conservadorismo pode voltar ao poder, e aí ele vai ter esse poder de ditar qual o conteúdo que a esquerda vai poder falar ou não? Então, gente, nós vamos viver uma ditadura, tanto de um lado quanto para o outro. Eu acho que a liberdade de expressão é constitucional. Esse é o lema do Brasil. É o Estado Democrático de Direito. É o direito de liberdade, seu Cláudio, estabelecido, a pessoa falar, pensar, escrever o que ela quer. E se ela falou bobagem, que ela seja representada no judiciário e que ela sofra as sanções do judiciário, que um juiz tenha a competência de julgar, né? Eles estão criando verdadeiros tribunais da verdade, né, entre aspas, né? Mas, deputado, voltando rapidamente à questão do campo, a nossa produtora Maria Eduarda, muito competentemente, fez aqui uma lista de projetos... Maria Fernanda. Desculpe, Maria Fernanda, que fez uma lista de projetos do senhor, e é impressionante como o senhor tem
Uma lista imensa já de projetos em tão pouco tempo. Tão pouco tempo. E um desses projetos, inclusive a urgência já foi aprovada, anistia de pagamentos, os financiamentos relacionados à atividade rural no Rio Grande do Sul, durante o ano de 2024. Queria que o senhor falasse mais sobre isso, da importância dessa anistia e qual a expectativa que o senhor tem com relação à aprovação. Seu Cláudio, também muito bem lembrado desse projeto. Na verdade, eu tenho um projeto de prorrogação agora em março, né, de todas as dívidas do agronegócio do Brasil inteiro. Haja visto, né, os fatores que eu já falei aqui no começo da entrevista. O agronegócio está numa recessão, já saiu de uma crise, vem numa recessão. O produtor rural hoje não tem dinheiro para pagar a conta. Né? O governo federal fez uma prorrogação, mas não tirou os juros e as multas. Ou seja, o produtor rural não tem o dinheiro para pagar o principal e ainda vai ter que pagar um juro que ele não sabe de onde que vai tirar. Agora, outra paulada que é essa safra de milho, que em alguns estados, né, a estiagem também vai levar a zero a produção. Então, o Rio Grande do Sul, junto com o deputado Zuco, amigo nosso, colega nosso de partido, os 2 projetos foram aprovados à urgência agora, que realmente visa dar cancelar essas dívidas, né, e trazer uma prorrogação com certeza. Não, enfim, uma anistia para o produtor rural que está devastado ali no Rio Grande do Sul, como a gente falou, né? Os produtores, os pecuaristas com os rebanhos todos mortos, Mas, na prática, deputado, como é que funcionaria a anistia? Porque, assim, essa conta vai ter que ser paga por alguém. Seria paga pelo Tesouro ou, por exemplo, os bancos que financiaram financiaram os produtores que teriam que arcar com prejuízo? Seu Cláudio, essa conta seria por parte do governo federal, do Tesouro do governo federal. A gente como a gente falou, e eu volto a dizer, o governo diz que não tem dinheiro, mas acabou de liberar uma emenda PIX de 7 bilhões para compra de arroz para fora. Para a alegria dos produtores da Tailândia. Exatamente. Então, se tem dinheiro para produtor de fora do país, por que não tem dinheiro para os nossos produtores? Para o setor nosso que está ali. O Rio Grande do Sul é um estado que envia 20 bi para os cofres do governo federal. E não tem esse retorno, seu Cláudio. Então não é hora do governo federal ajudar os gaúchos? Então esse projeto vem com requerimento de urgência aprovado e agora esperando o presidente Lira colocar na pauta essa votação. Há uma estimativa de que os gaúchos, nos últimos 12 meses, considerando os impostos, imposto de renda e todos aqueles impostos nos 3 níveis de governo, né, municipal, estadual e federal, os gaúchos pagaram alguma coisa como 190 bilhões de reais em impostos. Então a gente vê que... Entre ICMS, ISS e imposto de renda. Impostos federais, municipais e estaduais, né? E na verdade, o que, por exemplo, o governo federal tem feito de aportes, se é que tem feito, para socorrer o Rio Grande do Sul, é uma mínima parte de todo esse dinheiro, né? Na verdade, tem gente que defende que o povo gaúcho tenha devolvido os impostos que eles efetivamente pagaram. Sim, sim. Seria uma maneira de um socorro imediato. Na verdade, a gente viu só a antecipação de créditos do governo federal para o Rio Grande do Sul, né? Nada de novo nada que não tinha já na... O crédito para endividar quem já está quebrado. Exatamente. Como a liberação, como foi amplamente noticiado, como liberação de um empréstimo do Banco dos BRICS por parte da ex-presidente Dilma, mas é um empréstimo com juros. Exatamente. Eu queria só falar de um projeto também, que eu acho que é importante a gente falar nesse momento, que a gente volta um pouquinho nesse MST e nesse projeto de invasão zero, que é o projeto que o próprio Supremo Tribunal Federal, em uma canetada, deixou a propriedade produtiva como alvo de desapropriação. Eu tenho um projeto aqui que também já tem as assinaturas de urgência, já está na mesa do presidente Lira para ser pautado o requerimento de urgência, de autoria do presidente Lupion, e que diz que uma propriedade produtiva ela não pode ser alvo da reforma agrária.
a fazenda fica indisponível da reforma agrária. É um entendimento que a FPA tem, é um entendimento que a Comissão da Agricultura tem, é um entendimento que todos nós temos, que uma propriedade produtiva que já cumpre suas metas de produtividade, que já emprega, que já devidamente com a sua carteira assinada... Cumpre a função social. Já cumpre a sua função social. Ou seja, a função social que diz respeito na Constituição Social, na Constituição Federal, ela nunca deixou claro que uma propriedade que não cumpra essa função social, que são requisitos de meio ambiente, de legislação trabalhista, ela poderia ser alvo de uma desapropriação. E o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão, colocou essa propriedade produtiva como alvo de desapropriação. Então, isso também fomenta as invasões. Haja vista que tem uma lei que uma propriedade sendo produtiva e ela foi invadida, essa propriedade ela fica indisponível 2 anos e, se for repetida a invasão, 4 anos. Então, a gente sabe que essa canetada, essa decisão, ela vai trazer também novamente a propriedade que já é produtiva. Imagina, uma propriedade hoje que seja produtora, que seja, né, que cumpra tudo ali os seus índices de produtividade, quando vem as invasões, seu Cláudio, que eles destroem, eles depredam, eles queimam, eles destroem o patrimônio total de uma propriedade dessa. Armazéns, casas, escritórios, currais, tudo. Então, é mais vamos falar assim, mais um ato, né, que possibilita esse movimento de invasões terroristas pelo Brasil. Deputado, aproveitando que o senhor falou, a gente já está se aproximando do nosso horário, mas eu queria aproveitar para perguntar. O senhor mencionou o Supremo Tribunal Federal. Eu queria saber um pouco como é que está o relacionamento nesse momento ali dos deputados parlamentares com o Supremo Tribunal Federal, que recentemente sofreu críticas por repetidas decisões que interferem aí diretamente em funções que até então eram exclusivas do Legislativo. Bom, é o que a gente vem lutando, né, ali dentro da casa, e com certeza essa não é uma pauta da direita, essa é uma pauta do Congresso Nacional, né? Lutar pela prerrogativa do parlamentar e principalmente do direito desse parlamentar de parlar, ou seja, a gente está vendo vários deputados, vários senadores hoje com medo de falar, porque não tem a sua prerrogativa chancelada, porque o Senado, e aqui eu vou falar, porque o Senado se omite na pressão contra o Supremo Tribunal Federal. Nós temos um Senado fraco, nós temos um presidente do Senado hoje fraco, que deixa o judiciário hoje tomar conta das nossas prerrogativas, que praticamente se cala ao ver o judiciário legislando no nosso lugar e mudando as decisões que no Congresso Nacional são tomadas. Isso tudo... E as decisões monocráticas também, né? Monocráticas. Então, eu vi o senhor Rodrigo Pacheco agora se levantar quanto o projeto dele proibindo o porte de drogas, que é um projeto dele, pessoal, que ele se levantou. Mas e o resto, senhor Rodrigo Pacheco? E o resto das prerrogativas parlamentares? Eu tenho amigos, colegas que têm medo de falar, de dar uma entrevista aqui e falar de judiciário, de Supremo Tribunal Federal. Eu tenho colegas. Mas eu acho que nós temos o dever perante a sociedade, o dever para os nossos eleitores de realmente trazer a verdade e falar que nós estamos sendo limitados, sim. Nós estamos sendo coagidos, sim. Nós estamos sendo impedidos de praticar o que nós fomos eleitos, sim. E nós estamos vendo como marco temporal, né, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, uma lei que derrubamos um veto do presidente, porque o presidente tem o seu direito de vetar. É direito dele vetar uma lei.
Mas também é direito do Congresso Nacional derrubar esse veto ou chancelar o veto. Agora, não é direito do Legislativo, do Judiciário, legislar no lugar do Legislativo. Mas, deputado, o fato é que isso está acontecendo, né? Isso segue acontecendo. Eu entrevistei recentemente o ministro Gilmar Mendes, participei de uma entrevista com ele no nosso programa na Rádio Bandeirantes e na TV Band News, e era exatamente sobre a questão da descriminalização de drogas, etc. E ele deixou claro que a decisão final será sempre do Supremo. Eu vi essa entrevista. Ele chegou e disse, olha, decidam o que decidirem, nós vamos ver. Quer dizer, na verdade, assim, decidam o que decidirem. No Congresso Nacional, ao fim e ao cabo, quem decide mesmo é o Supremo Tribunal Federal. Uma espécie de poder supremo e absoluto. Como se ele dizesse tutela sobre os demais poderes, né? Na prática, isso está... Estamos falando de um projeto do presidente do Senado. Na prática, isso está acontecendo, né? Tem lá um ministro novato que vai lá e caneta, e numa decisão monocrática, anula uma decisão de uma lei federal que está em vigor, né? Como é o caso da desoneração, por exemplo. Da Folha. E isso aí é uma escalada, né? Isso não para. Eu não conheço ninguém que abra mão de poder, a não ser, é claro, o atual Congresso Nacional. O senhor acha que isso vai até que ponto? Sinceridade, eu acho que vai até 2026, onde a população brasileira está realmente vendo a importância do voto do senador, a importância do voto do deputado federal. E eu acredito que em 2026 essa mudança vai chegar no Brasil. Já está logo ali, né? Praticamente daqui 2 anos nós temos uma eleição para Senado no Brasil. E aqui eu chamo a atenção da população brasileira, seu Cláudio, a importância desse voto de senador. É esse Senado, é essa casa que, além de definir as leis, ela tem as prerrogativas do equilíbrio desses poderes. É essa casa que pode trazer o equilíbrio entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Deputado, o que o agro espera ainda desse governo? Nada. O agro, a gente estava falando hoje na comissão, na posse do deputado Evair. O agro, até agora, o plano safra não foi apresentado para o agro. Até agora nós não sabemos se esse governo vai diminuir, vai aumentar, vai aumentar a agricultura familiar, como foi o ano passado, e diminuir o agronegócio, o tamanho do agronegócio. Então, o agronegócio hoje não conta com nada desse governo. O produtor rural sabe que ele vai ter que resistir até 2026, onde pode e haverá uma mudança novamente nesse executivo. O Brasil não aguenta mais. As pesquisas já mostram que esse governo vem na decadência. Esse governo não tem mais base política. Ele está se segurando, é um governo que se segura. Os professores, os prefeitos dos municípios, até do Nordeste, hoje reclamam desse governo. Então esse governo hoje não tem sustentação política e nem populacional para estar no controle do nosso Brasil. E eu espero que em 2026 o brasileiro tenha essa consciência de ver tudo que está acontecendo, um governo que só pensa em gastar mal, né? Eu falo isso, as pessoas, mas não fala isso e tal. Um governo que gasta horrores com viagens, com hotéis de luxo, e hoje está medindo o calibre para ajudar uma população que está lá, debaixo da água, debaixo do frio. Quantos graus estão no Rio Grande do Sul hoje, seu Cláudio? E esse governo está medindo, dando a conta gotas para o próprio povo. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para a população brasileira. Vejam o que está acontecendo. Nesse governo que jogou um jugo de tributos e impostos sobre a costa do brasileiro, sobre os ombros do brasileiro. E que a cada dia quer trazer essa carga tributária maior ainda para que o brasileiro pague essa conta, que é impagável.
Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente chegou no nosso horário, queria agradecer e volte sempre, por favor. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, seu Cláudio. Obrigado, Rodrigo. E a gente está à disposição também. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado.